Olá pessoal, boa noite. Hoje nós estamos aqui na Praça Ranulfo Prata, localizada aqui onde é conhecido o cemitério da Cruz Vermelha, né, com esse ser humano incrível que é o Marcos Prata Correia. Correia. Marcos Correia. E aí, Marcos, como a gente sempre pede, né, para os nossos entrevistados, é que se apresente. Você nasceu onde? Como é que sua relação com esse movimento, onde você estudou? Então, meu nome é, como falou, Marcos Correia de Carvalho. Minhas raízes, minhas origens são lagartenses, mas fui criado aqui num bairro industrial, né? Então, desde pequeno a gente já fui escoteiro, então, muitos anos, então a gente tem uma linha assim da questão de ajudar o próximo, né? Então, meu pai, minha família, né, sempre tiveram esse lado de compaixão, de misericórdia com aqueles que sofrem. Então, fui criado, né, desde a minha infância, vendo esse lado da minha família, né, dos meus pais. Então, foi o que mais nos incentivou. Mas a gente tinha um cuidado com meu pai antes de falecer. Meu pai passou muitos anos acamados e a gente, então, buscamos alguma forma de poder ajudar o próximo. Então, tivemos a intuito de criar um home care social, de cuidar dos idosos do nosso bairro, visitar as casas. Então, a gente tinha, nós irmãos, e meus irmãos, de cuidar do meu pai e poder dar um banho. E aqueles idosos que tem muitos aí em suas casas abandonadas, não tem quem cuide, né? Então, foi onde surgiu essa necessidade de cuidar do outro. Seu pai era militar. Meu pai era militar, né? Mas meu pai sempre teve esse lado de ajudar, de acolher o próximo. Na casa de minha mãe, sempre a gente conviveu de ter 5, 6, 8, 10 pessoas, diariamente em situação de rua, ir lá almoçar, né? De entrar na casa do meu pai botar para almoçar. Então, a gente foi criado vendo isso. E o Marcos veio para Aracaju com quantos anos? Novinho, né? Novinho. Nós Então, pequenos, criado aqui mesmo no bairro bairro industrial. industrial. Marcos, uma grande preocupação diante desse quadro de vulnerabilidade social, né? Você despertou esse olhar para uma população que é tida como uma população perigosa, uma população que tem que ter muito cuidado com como abordar. Como é que você desenvolveu, como é que você conseguiu o respeito dessa população? A primeira coisa é você dar o seu respeito, você respeitar o limite do outro, você não julgar, você não condenar ninguém. Então o próprio Cristo nos diz, né? Não julguei, não serei julgado. Então, o próprio, como Jesus mesmo nos diz, aquele que não tiver pecado que atira a primeira pedra. Então o que a gente vem trazer para as ruas é amor, é compaixão, é misericórdia, é a nossa escuta, que é a necessidade maior da rua que a gente vê é a invisibilidade que a própria sociedade dão a eles, né? Estigmatizam demais como vagabundos, como drogados, como noias, enfim. Então, infelizmente, a sociedade, né, a nossa sociedade, ela é muito julga, né, as pessoas em si. Então, nesse olhar nosso, do que veio despertar, como veio essa questão da abordagem, foi mais a questão disso, de você ter empatia, você colocar no lugar do outro, né, e ter essa gratidão também a Deus de você poder fazer um pouco por aqueles que sofrem. Durante dessa sua trajetória, você deve ter se deparado com casos aí, assim, que a gente, dito como normais da sociedade, também normais entre aspas, né, da sociedade normal, alguns casos devem ter chamado a atenção pelo contexto das pessoas que você assiste durante esse tempo. São muitas histórias, Sim. muitas situações que você deve ter se questionado muitas vezes, né? Até que ponto chega o ser humano? Como é que é essa sua relação? Como foi essa sua caminhada? Então, nesse contexto, como o senhor coloca, vários pontos, tanto positivos como negativos, tivemos. Ponto positivo, né, é a questão da retomada de vínculos, como a rua em si, muita gente coloca que, como a gente costuma dizer, ninguém está na rua porque quer, né? Então, né, a maioria são vínculos perdidos com seus familiares, são a questão de uma aceitação dos familiares de a pessoa ser uma pessoa trans. Então, às vezes tem um certo vício, a família às vezes não acolhe. Então, tem essa grande necessidade. Então, a gente dá esse protagonismo, né, que eles possam protagonizar a própria vida deles. Então, tem esse olhar de misericórdia e de compaixão com eles. Durante esse seu período assim, de vivência mesmo, você está aqui praticamente todos os dias, Sim. né? Você vê possibilidade de recuperação, algum caso
ou casos de recuperação? Sim, temos o caso recente, que é do seu Genivaldo, né, que quase 10 anos conviveu aqui nessa praça onde nós estamos agora, e muita insistência, com muita escuta, com muita oração também, e a gente pedindo a Deus que tocasse no coração dele essa aceitação dessa mudança. As ruas têm seus atrativos, né? As ruas Quais têm seus seriam esses atrativos, Marcos? Na questão da sua liberdade, como eles muitos dizem, né? Se sentem mais libertos, mais livres. Né? Independente da família. Então, da questão disso, às vezes da questão da pressão, da opressão também. Sim. Então, muitos às vezes estão na rua, a questão de se sente essa certa liberdade, né? Então, a rua tem esses atrativos, né? Mas a gente sabe também, como diz, a gente costuma dizer, também. Muita gente classifica morador de rua. A gente tem essa temática que não existe um morador de rua, né? Ninguém mora na rua. Eles estão numa situação de rua, né? Então, infelizmente, como a gente falou há pouco instante, vários fatores que o levaram para as ruas, né? Muita gente classifica como a questão da droga, do álcool, não, mas às vezes é o contrário. A rua que empurra isso para eles, né? Pela necessidade, às vezes, de um frio, da fome, né? Então, vários fatores, vários aspectos que o levam a isso. Né? Você está colocando aí uma situação que realmente nos faz pensar, né? Então, não é a droga que leva para as ruas. Às vezes, muitas vezes, ele encontra isso nas ruas. Na questão da sua necessidade diária, na questão das suas dificuldades diárias. Tivemos vários casos de pessoas que, às vezes, por ter um certo problema, então, finda buscando esse caminho, né? Então, como o senhor mesmo colocou, da questão da retomada, então, temos vários, como eu falei antes, de retomada de vínculos, né? De ter esse contato com pessoas de outros estados, com outros familiares, de mandar de volta para os seus familiares, né? Que eles possam retomar sua dignidade como filho e filhas de Deus. Isso é muito importante. Agora, Marcos, para realizar esse trabalho não é uma tarefa fácil, né? Você deve contar com apoios, com pessoas que também lhe ajudam nessa tarefa. Como é que você consegue adquirir esse respeito? Como é que você consegue que as pessoas acreditem no trabalho desenvolvido não só por você, mas acreditem por uma equipe? Sim. Então, hoje nós temos um grupo. Quando nós começamos em 2018, a pastoral. Foi quando houve alguns assassinatos, algumas mortes, ali embaixo da ponte Aracaju Barra. Então, eram pessoas que frequentavam a nossa... Barra Industrial. Que frequentavam a nossa paróquia, que é onde é a nossa sede, na São Pedro Pescador. Então, o que acontece? Então, essas pessoas foram assassinadas num dia só, 3 pessoas. Então, a gente buscamos essa necessidade como cidadão, como cristão, de a gente buscar saber o motivo, de a gente provocar o Ministério Público, a Justiça, de poder ser investigado o caso. Mas, infelizmente, não tivemos resultado. Foi onde tivemos esse desejo, esse intuito, de buscar, de poder dar voz e vez a essa população que é tão invisível e esquecida. Então, nós íamos 2 vezes às ruas, fazíamos um convite a eles, né? Eles iam até a nossa paróquia, lá no São Pedro Pescador, no bairro Industrial. Lá, 2 sextas-feiras no mês, eles tinham o dia inteiro atendimento médico, psicológico, corte de cabelo, banho, uma troca de roupa. Então, vários atendimentos durante o dia inteiro. No final do dia, nós preparávamos uma sopa, a gente tomávamos uma sopa e no encerramento da sopa fazia uma celebração, uma missa, né? Então, isso devido à pandemia, né, onde teve todos fiquem em casa, então a população de rua quem mais foi exposta. Vocês trabalharam durante todo esse tempo. Então foi onde começou a questão, todos fiquem em casa, então ninguém sabia a questão, como se tratava, como se lidar com a questão da Covid. Então a rua praticamente de doações, de pessoas que vinham fazer esse lado de caridade, sumiram, né? Ninguém ficou apreensivo de poder ir para as ruas. Então alguns deles, por saber onde eu moro, começou a ir na minha casa. Né? Começaram na minha casa. Então, como eu vi essa necessidade, eu comecei sozinho. A maioria da nossa equipe da pastoral pessoal, pessoas idosas. Então, foi quando pessoas viram esse trabalho que eu estava fazendo, realizando sozinho, foi onde surgiu um grupo, que hoje é coordenado por Isabela, chamado Projeto, que ela intitulou Projeto Quentinha do Dia. Hoje é em torno de umas 100 pessoas, né? Não tem dominação religiosa nenhuma, não tem segmento político nenhum. Isso é algo que eu achei super bonito, desculpe lhe interromper, mas assim, vocês não perguntam a religião. Não, nós somos abertos, pode ser, então, a gente não tem essa doutrina, essa ideologia religiosa, essa pegação, não. Então nós somos abertos, somos todos filhos de Deus,
Então o que a gente está aqui é ver para o lado do nosso irmão que sofre. Então aí foi onde surgiu o projeto Quentinha do Dia. As pessoas escolhem um dia na semana, nesse grupo, eles preparam a alimentação, passa para o grupo o endereço. Então durante a tarde eu e Valnei, nós fazemos as hotas e vamos recolher na casa das pessoas. Aí, como a gente costuma dizer, a gente não coloca quantidade, nem cardápio. A quantidade é livre, né? Sabendo que uma quentinha, uma pessoa vai ser alimentada, 10 quentinhas, 10 pessoas vão ser alimentadas, então a quantidade a gente deixa livre, né? A gente só se preocupa com a questão, a gente sabe que, graças a Deus, nunca teve problema, sempre foi bem elogiado, é a qualidade, né? O que a gente leva de melhor para eles, né? Marcos, eu gostaria aqui, já para finalizar, lhe agradecer pela oportunidade de acompanhar, né, você e a equipe que estava hoje aqui com você, para que a gente pudesse também compreender um pouco desse trabalho, da importância desse trabalho, né, do calor humano, daquilo que seria o que Cristo pregaria. Sim. Então eu deixo aqui esse espaço para os seus agradecimentos, para a sua fala final, mas deixando já registrado o meu agradecimento por essa oportunidade. Eu acredito que todos nós crescemos enquanto seres humanos. Como a gente costuma dizer, né? A gente se apega muito à questão da palavra, né? O que a gente sempre partilha com eles diariamente, e o que a gente vive como cristão, como a própria palavra nos diz, né? Que eu estive com fome e me deste de comer, eu estive com sede e me deste de beber, né? Estava nu e me vestiste, né? Estava peregrino e me acolheste. Então nós como cristão, né, a gente não podemos se apegar na questão da palavra só para nós, né? Então nós devemos propagar essa palavra para os outros, né, para somente aqueles que sofrem, né? O Cristo está naqueles nas ruas, naqueles que estão na calçada, né? Daquele que a gente vê que é um cordão hoje, né, da pobreza que só engrossa, só aumenta muito mais, né? Então a gente está vendo a necessidade. A gente faz tempo que a gente não vê um ser humano revirando a lata de lixo atrás de comida, né? E de certos tempos para cá, a gente está vendo uma realidade muito dura de muitas famílias vindo de outros bairros atrás de uma alimentação para poder se alimentar no outro dia de manhã e meio-dia e à noite retornar às ruas atrás de alguma doação. Então, o que é essa mensagem que a gente deixa é isso, que a gente seguimos mais um exemplo de Cristo, que, como ele mesmo diz na palavra, né, aquele que fizeste a um desses pequeninos é a mim que está fazendo. Então, eu não posso dizer que acredito no Cristo e eu acreditar só num Cristo que está dentro de um templo, e não acreditar naquele Cristo que está dentro de uma rua, nas ruas, nas calçadas. Então é isso que a gente deixa Isso a mensagem. aí E gratidão a você por também estar podendo expor um pouco do nosso trabalho, da nossa missão, né? Que Deus possa nos abençoar e nos fortalecer a cada dia. Gratidão, né, a você, a todo o Rotary Club também, que sempre foram um parceiro nosso, né? Então que Deus possa abençoar todos nós. E assim, pessoal, a gente encerra essa fala de hoje nessa expectativa e na certeza ainda de que existem pessoas que olham para o próximo com um olhar não de desprezo, mas um olhar de compaixão, de compartilhamento, daquilo que nos torna como os seres humanos. Como bons samaritanos, né? O próprio Jesus, na parábola do samaritano, né, quando um samaritano é assaltado e passa um sacerdote, né, todo bem vestido e com muita pressa aí à igreja, mas passa, porque naquele tempo não se podia se encostar num samaritano que se poderia se tornar impuro, né? Lá passa lá um levita que é um grande estudioso, um grande, né, doutor da lei, mas mas na lei dele não se podia, mas passa aquele samaritano que cuida, que leva para uma hospedaria, que acolhe e depois retorna para poder dar a sua dignidade de filho e filha de Deus. Então é isso que a gente deve levar para nós. Obrigado, meu amigo. Valeu. Boa noite, pessoal.